Então, qual que é a minha ideia aqui? Hoje eu vou ensinar para vocês a parte de módulos do Python, né? Então, o que acontece? Eu estou me guiando por esse guia de estudos da semana de vocês, né? Que o assunto principal da semana é a parte de módulos do Python. Então, tem toda essa questão do módulo serve para reaproveitamento de código, né? Isso aqui eu já comentei com vocês, né? Então, vamos ir adiante aqui, né? Então, tem esse vídeo do Fabicon explicando, que complementa um pouco o que eu vou estar falando aqui hoje com vocês, mas a minha ideia é mais concentrar no exemplo. Então, o que ele está propondo aqui? Ele quer que eu pegue no editor de texto e crie esse arquivo .py com esse conteúdo, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu vou pegar, vou dar um file new aqui, abrir uma janelinha, né, um editor de texto, dando file new no Python Shell, né, abre esse editor de texto, vou copiar esse conteúdo aqui, ó, dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, né, um copiar, colar, jogar aqui, e ele pede para salvar isso aqui como arquivo .py. Então, vou dar um save as aqui. Aí eu vou escolher uma pasta aqui no computador, né? Eu vou colocar na pasta Mac 2166, vou colocar nessa aqui, ó, turma 8 aqui. Vou salvar aqui, ó, como .py. Beleza, então eu salvei esse. O que é esse arquivo? Esse aqui vai ser o nosso primeiro módulo, que é o módulo com funções para manipular pontos, tá? Que eu vou explicar para vocês com detalhado. Bom, aí o que ele propõe na sequência? Ele pede para eu criar um segundo arquivo, que é o polígono.py, e ele pede para eu colocar esse conteúdo. Então, qual que vai ser a ideia? Eu vou dar um file new aqui, criar uma outra janelinha, e vou copiar esse conteúdo aqui, ó. Tá certo? Bom, só tô vendo aqui se não tem nenhum comentário, beleza. Aí eu copiei esse conteúdo aqui e vou dar um save as desse arquivo também. E esse arquivo eu vou salvar como... Eu vou colocar os arquivos todos numa mesma pasta, conforme está especificado no guia de estudos, tá? Então eu vou na mesma pasta que eu coloquei o código anterior, ó, da turma 8, eu vou colocar aqui, esse aqui vai ser o polígono.py. Aí eu gravei. Então tem esse aqui vão ser dois módulos. Tem um módulo que é o .py, que é para manipulação de pontos. E vai ter esse segundo módulo que é para manipulação de polígonos, tá? Só que como o conceito de polígonos, cada polígono é composto por vários vértices, e os vértices são pontos, então o módulo do polígono utiliza o módulo do ponto como um módulo auxiliar. Então por isso que dentro do módulo do polígono você vai ter esse comando import do módulo do ponto. Então, conforme eu vou estar explicando para vocês, né? E eu vou criar um terceiro arquivo, esse arquivo não está especificado no guia de estudos, mas eu vou criar um terceiro arquivo para a gente, já me adiantando, tá? Que vai ser o meu programa, de fato, que vai usar os módulos. Então, eu vou fazer aqui um file new, vou criar um terceiro arquivo, que é o meu programinha que vai estar usando os módulos. Então, eu vou criar aqui, eu vou dar um save as aqui, ó. Vou colocar algum código aqui só para não ficar em branco, tá? Coloca aqui um print sem nada, por enquanto, então vai ter uma função main aqui, que eu vou chamar essa função main, né? Por enquanto não está fazendo nada, só está pulando uma linha, né? Aí eu vou salvar aqui esse código como sendo a mesma pasta. Eu vou colocar todos os códigos na mesma pasta aqui da turma 8. Então, coloca aqui, eu vou chamar esse aqui, por exemplo, de desenho.py, porque já adiantando para vocês, a minha ideia, eu quero desenhar os polígonos, tá? Então eu vou colocar um programinha aqui que desenha os polígonos, tá? Então eu vou dar um save aqui como desenho PY. Esse aqui vai ser meu programa principal e os outros são os módulos, tá? Bom, o que acontece é o seguinte, ó, quando eu estou aqui no Python Shell, supomos que eu queira usar o módulo, né? Então, primeira coisa, vamos pegar o módulo mais simples que é o ponto, ó. O ponto é esse aqui. Então, deixa eu explicar aqui para vocês. O que é a minha definição de ponto? Eu vou estar adotando a seguinte convenção. Para mim, um ponto A é uma lista que tem dois elementos, que é o x e o y. Então, para mim, sempre um ponto é uma lista com dois elementos contendo as coordenadas x e y daquele ponto em questão. Então, por exemplo, eu posso colocar um ponto aqui, ó, 0, 0. Esse ponto A é um ponto que está na origem. Se eu colocar aqui o ponto, colocar, por exemplo, -1 e 0, então esse ponto já está deslocado
para índice negativo do x, tá certo? E eu posso ter um ponto C aqui, que é o ponto que eu estou deslocado aqui para a direita aqui, né? Mas os dois estão com o mesma coordenada y. Então, esses dois pontos, esses três pontos estão sobre o eixo x, né, por exemplo, né? Aí, o que é essa função que está definida dentro do módulo ponto? Essa função é uma função que calcula a distância entre dois pontos, a distância euclidiana entre dois pontos. Como que eu faço para usar essa função? Então, a ideia é que eu vou ter que dar um import do módulo ponto aqui, tá? Essa que é a ideia, eu vou dar um import do módulo ponto. Só que se eu fizer isso, ó, vai dar um erro, porque ele não está conseguindo localizar o arquivo. Por quê? Porque esse Python Shell que eu abri, ele não está rodando na mesma pasta onde eu coloquei os arquivos. Por isso que ele não localiza, tá? Então, uma forma para você contornar esse problema, você pega aquele programinha, porque todos esses arquivos que eu criei, os 3 arquivos que eu criei estão na mesma pasta. Então, se você chegar aqui nesse programa que vai nesse arquivo, que é o meu desenho.py, que vai ser meu programa principal, se você pedir para dar um run nele aqui, dar um run, ele não vai fazer nada por enquanto, né? Mas se você pedir para dar um run nele, ó, desculpa, que faltou um i, né? É o main aqui, né? É o main, né? Desculpa. Então, deixa eu só salvar aqui, rodar ele, ó. Se você rodar ele, você percebe que ele registra a pasta, ó. Isso aqui é a pasta onde está o desenho PY, né? Então, quando você roda ele aqui, ele mudou para a pasta onde estão os arquivos. Então, o que acontece? Agora eu posso dar o import do ponto que ele vai conseguir achar. Ele vai conseguir localizar esse módulo. Então, o que é o módulo ponto, né? Então, sempre assim, o nome do arquivo é o próprio nome do módulo, tá? Então, o módulo ponto é porque esse arquivo chama ponto.py. O nome do arquivo é o nome do módulo. Então, você deu o import do módulo, agora você consegue usar essa função. Então, a gente pode brincar. Eu posso criar um ponto A, que é o -1, 0. Posso criar um ponto B, que é uma lista com 2 elementos, né, que é o 1, 0, por exemplo. E agora eu posso tentar chamar a função distância para calcular a distância entre o A e o B, entre esses dois pontos, que é a função que está definida no módulo ponto. Só que se eu fizer dessa forma, ó, vai dar um erro. Ele vai falar que a função distância não está definida. Por que aconteceu isso? Porque essa função está dentro do módulo. Então, o modo correto de fazer a chamada da função, primeiro você tem que colocar o nome do módulo. Então, você tem que colocar assim, ó. Eu quero chamar a função de distância do módulo ponto. Então, você coloca assim, ó, ponto, que é o nome do módulo. Aí você coloca um caractere de ponto. Aí você coloca o nome da função, a distância. E aí você coloca a distância do A para o B. Aí se você rodar, ele vai falar que é 2, ó. Ele calculou a distância desses dois pontos. Aqui é fácil você verificar que a distância de fato é 2, né? Porque está indo do -1 para o 1 ao longo do eixo X. Então a distância aqui é 2. Então parece que o código está funcionando corretamente, tá certo? Então essa aqui é a sintaxe, ó. É nome do módulo, ponto. Nome da função do módulo que você está querendo chamar. Então com isso você consegue então passar a chamar essa função aqui dentro, que é a função desse módulo, tá? Bom, e vamos então explicar esse código para vocês aqui, tá? Bom, então você tem um ponto A lá, você tem esse ponto A que é essa lista. Aí você quer pegar a coordenada x do ponto A. Quem que é o x do A? É o A0, não é isso? O primeiro, pela nossa convenção, o primeiro elemento é o x. E pela nossa convenção, o segundo elemento é o y. Então você pode pegar, se você quiser remover de dentro, assim, se você quiser pegar essa informação da lista e colocar em 2 variáveis separadas, né, você pode fazer esse tipo de comando de atribuição assim. Aí se você der o print do x e do y, né, você vai pegar ali o -1, 0, né, você consegue atribuir então para variáveis, para poder estar processando essa informação. Só que você pode fazer tudo isso numa linha só, né, você pode usar o comando de atribuição múltipla do Python, você pode fazer que o x, y, vírgula y, recebe o A0 e o A1, respectivamente, né? O x e o y recebem o A0 e o A1, respectivamente, que é o comando de atribuição múltipla do Python, né? Então você pode fazer um comando desse tipo direto numa linha só. E aí você estaria pegando, então, aqui o x e o y daquele ponto nessas variáveis x e y. Só que esse tipo de construção aqui dá para fazer de um modo mais compacto, tá? Se você fizer esse comando de atribuição múltipla, só x e y recebe o A só assim, o Python já entende. Como o A é uma lista que só tem 2 elementos,
ele já subentende que o que você quer fazer é justamente isso, tá? Ele já entende que é isso que você quer fazer. Então, basta você rodar o comando assim, dá o mesmo efeito, ó. Se você fizer isso, dá o mesmo efeito. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando essa lista, né, que é essa coleção, que é esse pacote, né, e ele já está desempacotando e jogando nas variáveis correspondentes aqui os elementos na ordem. Então, dá para você fazer esse tipo de atribuição para pegar o -1 no x e o 0 no y. Então, o que esse código está fazendo aqui, ó, logo de cara? A primeira coisa que esse código está fazendo é justamente isso, ó. Ele está pegando esse primeiro ponto, que é o PA, está jogando para o XA e YA, tá vendo? Aí ele pega esse ponto, que é o PB, está jogando para o XB e YB. Está fazendo esse desempacotamento aqui das informações que estão nessas listas. Aí o que ele faz aqui? Ele calcula o dx, que é o xb menos xa, o dy, né, que é o yb menos ya, e aí ele quer calcular a distância dos pontos. Então aqui você tem que calcular o Pitágoras, né? Então você tem que pegar lá, calcular a hipotenusa. Então você tem que pegar o dx ao quadrado mais o dy ao quadrado, né? E aí você extrai a raiz quadrada disso para poder dar a distância, que é o que você vai estar devolvendo, que é a distância euclidiana dos pontos. Só que para você calcular a raiz quadrada, você precisa usar a biblioteca de matemática. Então você vai ter que dar um import do math aqui, do módulo de matemática, o math, e aí você usa essa função que é o square root, né, que é a raiz quadrada aqui. Então vamos tentar entender aqui, ó, algumas coisas, né? E aqui tem um comentário, né? Essa string aqui, ó, que não está mostrando totalmente na tela, né? Deixa eu correr assim, ó. Essa string que está em verdinho aqui, ó, é um comentário, né? Na verdade, isso aqui é um comentário de múltiplas linhas, né? Dá para você até quebrar assim, ó. Ele é um comentário de... É aquela sintaxe para fazer comentário de múltiplas linhas do Python, né? Você coloca aspas duplas 3 vezes, né, para abrir, e aspas duplas 3 vezes para fechar, se cria um comentário de bloco. Bom, um comentário interessante. Esse comentário de bloco que você coloca no início do arquivo, tá? No início da função, né? Então, esse comentário de bloco que você coloca no início da função, ele é o que a gente chama de docstring, tá? É string de documentação. Então, essa string acaba virando a string de documentação dessa função. Então, esse é o padrão do Python. A primeira string que você coloca aqui no começo da função vira a string de documentação, né? Então, o que é a ideia? Quando você vai lá no Python Shell, ó, quando você vai no Python Shell e deu o import do módulo, então dá para você chamar a função help para mostrar a documentação daquele módulo. Então, se você der help do ponto, ele vai mostrar a documentação do ponto. Ele mostra que ó, o nome do módulo é ponto, aqui ele vai mostrar a relação de funções. No caso, só tem uma única função nesse módulo, que é a função distância. E aqui ele coloca a descrição dessa função. O que é essa descrição dessa função? É essa docstring que ele pegou daqui de dentro, que ele exibe, tá? Se você, por exemplo, der o help, só para constar, né? Se você der o help se você der um import aqui da biblioteca de matemática, ó, dá um import da biblioteca de matemática, e der o help desse módulo, ele vai mostrar toda a documentação da biblioteca de matemática aqui, ó. Então aqui tem as constantes, ó, o π, né? As constantes, aqui vai ter as funções para truncar, tangente, ó, square root, né, que é a raiz quadrada, seno, tá vendo? Vai ter todas as funções indicadas aqui que compõem esse módulo de matemática. Só que às vezes você quer consultar uma documentação específica de uma função. Aí nesse caso você pode dar help, aí você coloca só o nome da função, math.squareroot, né? Aí você está vendo, ó, ele vai mostrar para você somente a documentação daquela função específica. Ó. A função recebe um x e devolve a raiz quadrada, ó, square root do x. Tá? Então, se você der help do ponto distância, ó, ele vai mostrar a documentação só daquela função. E esse texto ele pega da onde? É a docstring que você está definindo aqui, né? Que é essa string que você coloca aqui. Então, bom, e como que você faz para chamar a função do módulo, né? Você chamar uma função do módulo, é aquela regrinha de sintaxe, você coloca o nome do módulo, ponto, o nome da função, não é isso? Então, aqui para chamar a função de raiz quadrada, você tem que colocar nome do módulo, ponto, nome da função, que é o square root. Então essa que é a ideia, né? Bom, até aí tudo bem? Vocês entenderam mais ou menos o que é esse código?
Bom, se até aqui está tudo ok, então agora eu vou mostrar para vocês o módulo do polígono, né? Então, o que é o módulo do polígono? O módulo do polígono é esse arquivo aqui. Então, por que é o módulo polígono? Porque o nome do arquivo é polígono.py, né? Então, o nome do módulo é o próprio nome do arquivo, tá? Bom, aí o que acontece então aqui? Como vai ter, aqui você poderia ter múltiplas funções para manipular polígono, né? Poderia ter uma função para calcular o perímetro, uma função para calcular a área, etc, né? Aqui como aqui é só um exemplo simplesinho, eu mostrei só uma única função que calcula o perímetro, né? Então, qual que é a ideia aqui? Então, só que para calcular o perímetro, o que é o perímetro? É a somatória dos lados, do tamanho dos lados do polígono. Você vai somando o tamanho dos lados do polígono, com isso vai calcular o perímetro. Só que cada lado não é delimitado por dois vértices, então o tamanho de cada lado é a distância entre dois vértices consecutivos. Só que distância entre vértices na verdade, a distância entre pontos, porque os vértices do polígono são pontos. Por isso que eu estou usando a função do ponto como o módulo, né? Eu estou usando o módulo do ponto como um módulo auxiliar. Então, qual que vai ser a minha ideia aqui do polígono, se eu for no Python Shell? Então, sei lá, você tem um ponto A que tem uma certa coordenada aqui. Você tem um ponto B aqui que tem uma coordenada diferente lá. Né? E aí você tem um ponto C que tem lá uma outra coordenada. Estou chutando valores, né? Tem uma outra coordenada. Aí supomos que eu quero montar um polígono que é um triângulo que tem esses três vértices. Então, na minha especificação, esse polígono que vai ser esse triângulo que tem esses três vértices, vai ser uma lista que vai ter o vértice A, o vértice B e o vértice C. Então, a lista desses três pontos, para mim, vai ser o polígono. Né? Então, se você quer saber quantos lados tem o polígono, basta dar o len dele. O len do polígono indica o número de lados. Aqui é um triângulo, tem 3 lados. Se você quiser transformar isso num quadrilátero, então você poderia pensar em dar um append nele aqui e jogar um vértice D aqui, né? Dar um append para estender, para ele virar um quadrilátero, e assim você vai estendendo, colocando mais pontos, vai virando outros polígonos, né? Com um número arbitrário de lados, né? Então, isso para mim é a minha definição do polígono. Então, se eu colocar aqui, ó, polígono 0, o que que é? É o primeiro vértice. Polígono 1 é o segundo vértice, que é então o primeiro vértice é esse daqui, o segundo vértice é esse, né, que é o B, né? E polígono 2, ó, é o meu terceiro vértice, que é o 4, 7. Então, com isso aqui, ó, eu consigo acessar cada um dos vértices do polígono. Ou seja, o que eu tenho aqui é uma lista de listas, né? O polígono é uma lista de listas. Até aqui tudo bem? Bom, então, como que eu, dado essa representação, que é uma convenção, né? Eu estou adotando essa convenção para representar um polígono, que é uma lista de listas, né? Que é uma lista dos vértices, né? Só que como cada vértice por sua vez também é uma lista, então acaba sendo uma lista de listas, né? Eu estou adotando essa representação para o polígono. Então, como que eu calculo o perímetro? Né? O perímetro é a somatória do tamanho dos lados. Então, eu vou ter que ter um acumulador. Esse acumulador começa com o elemento neutro da adição, que começa zerado. Né? Esse meu acumulador é o peri, que vai guardar o perímetro. No final, ele vai conter a solução. Então, no final, eu vou estar devolvendo o valor do perímetro, que está nessa variável peri. E como que eu vou calculando o perímetro? Então, o polígono não é... Só para você ver essa docstring, como que ela está aqui, ó. Dá um enter aqui, ó. Então, só para vocês verem aqui, ó. Então, ó, calcula o perímetro de um polígono. O que é o polígono? É uma lista, né, de vértices, né? Então, aqui no caso ele está mostrando um caso arbitrário que está com N vértices. O que é esse N? Que é o len, né, da lista, né? Bom, aí o que acontece aqui? Aqui eu faço um laço, acho que vou tirar esse I, acho que fica mais bonito sem esse I, tá? Isso parece que é pi, né? Fica meio esquisito. Vou deixar o P só, fica mais bonito assim, eu acho. Deixa eu só salvar aqui. Então, o que é a ideia aqui? Eu vou fazer um laço para cada ponto no polígono, né? Então, se eu for aqui no Python Shell, eu tenho esse polígono pol aqui, né? Ó. Esse pol aqui é esse polígono. Então, se eu for assim, ó, para cada ponto em polígono, print o ponto P. Se você rodar esse laço, ele está mostrando cada um dos pontos, tá vendo? Vai pegando cada um dos pontos e vai exibindo, não é isso?
Então, é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou fazendo um laço que vai pegar cada vértice, né? Cada ponto do polígono é cada vértice, né? Então, eu estou pegando cada ponto do polígono. Só que para você poder calcular o lado, o lado é delimitado por dois vértices consecutivos. Então, para você pegar o tamanho do lado, você tem que calcular a distância entre dois vértices consecutivos. Então, você precisa fazer o quê? Não basta acessar um ponto, você tem que pegar o ponto anterior, né? À medida que você vai percorrendo os pontos, você tem que se lembrando de quem que é o ponto anterior, para, dado o parzinho de pontos consecutivos, você vai definindo os lados. Então, eu vou ter uma variável P ante, o que é isso? Que é o ponto anterior, né? Aí tem o problema de como você faz essa inicialização dele, né? Mas o que é a ideia? O polígono não é uma forma fechada? O polígono é uma forma fechada. Então, quem que é o anterior do primeiro ponto? O anterior do primeiro ponto é o último ponto, porque o polígono é uma forma fechada, né? Então, o que eu fiz na inicialização? A primeira vez que eu for rodar o laço, o P vai estar valendo o primeiro ponto, né? Na primeira iteração do laço. Então, quem que é o anterior dele? O anterior dele é o último ponto. Como que no Python você consegue acessar o último elemento de uma lista? Você pode adotar o uso do índice negativo -1. Se você colocar -1 no índice da lista, o Python entende que você está querendo pegar o último elemento. Então, na minha inicialização, eu estou assumindo que o ponto anterior no início é o último elemento da lista. Porque na primeira iteração eu vou pegar o primeiro ponto, o anterior dele, né, por conta de o polígono ser uma figura fechada, o anterior do primeiro é o último. Aí, beleza, eu tenho uma inicialização correta. Aí, dado que esses vértices são pontos, eu posso pegar a função do módulo, eu posso pegar a função distância do módulo ponto, dado que os vértices são pontos, então eu posso chamar o meu import do ponto, aqui do módulo ponto, e pedir para calcular a distância entre pontos, né? Então, se eu calcular a distância do ponto anterior para o ponto atual, corrente, o P, eu vou ter em dist, eu tenho o tamanho de um dos lados do polígono. E eu vou pegando essa distância e vou acumulando no meu acumulador peri. Ou seja, eu vou somando para ir calculando o perímetro, né? Só que antes de eu retomar o laço, eu tenho que ir atualizando quem que é o ponto anterior, porque o ponto P da iteração corrente passa a ser o ponto anterior do ponto de vista da próxima iteração. Então eu tenho que atualizar o P ante para virar o P, antes de fechar o laço, antes de retomar o laço. Com isso, então o primeiro ponto vai passar ao seu anterior para efeito da segunda iteração. Ponto distância, eu estou chamando a função do módulo ponto, que calcula a distância entre dois pontos fornecidos, né? Essa função aqui, ó. Estou pegando essa função distância do outro módulo. Como que eu faço para usar esse módulo? Eu tenho que dar um import aqui, ó. Eu tenho que dar um import do ponto, e aí é aquela sintaxe, nome do módulo, que é ponto, nome da função, que é distância. E aqui, ó, eu passo dois pontos. Passo dois pontos, que aqui é o PA e o PB, né? São dois pontos. Aí ele vai calcular a distância euclidiana. Só que a distância euclidiana entre dois vértices consecutivos é o próprio tamanho do lado, né? Do polígono. Aí eu vou acumulando nessa variável que é o perímetro, e depois eu devolvo a solução. Então, aqui é o código que calcula o perímetro. Então, a gente pode testar esse código. Ó. Eu posso chegar aqui no Python Shell, o que eu faço? Ó? Eu posso dar aqui um import do polígono, né? Ó. Então, como que eu faço para chamar a função? É o nome do módulo, ponto, o nome da função, que é perímetro, né? E aí eu tenho que passar para ele o polígono. No caso aqui é o triângulo, né? Esse polígono aqui é um triângulo. Aí você passa para ele aqui, ele vai calcular o perímetro, que o perímetro deu 33, né? Aí teria que verificar se está correto, né, o cálculo, né? Mas aqui dá o valor do perímetro, tá certo? Desse triângulo, né? Que é a somatória dos lados do triângulo, né? Então o código está funcionando. Bom, então agora eu vou começar a explicar algumas curiosidades, mas essas curiosidades têm bem mastigado no material do guia da semana, tá? Então, se vocês não estiverem conseguindo acompanhar, depois vocês podem ver com mais calma no guia da semana. O ponto é o seguinte, todo módulo tem uma variável dentro do módulo que contém o nome do módulo, tá? Então, o que acontece, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, ó. Se você pegar no módulo ponto, tem uma variável aqui dentro que se acessa com essa sintaxe do nome do módulo ponto,
Aí o nome da variável é underline, underline, né? Name, underline, underline. Se eu rodar isso aqui, ó, essa variável name do ponto, ela armazena essa string, que é o próprio nome do módulo, tá? E o módulo do polígono, ó, ponto, underline, underline, name, contém o nome do módulo do polígono, que é a string polígono. E a biblioteca de matemática, ponto, underline, underline, name, contém essa string math, que é o nome do módulo. Então, todo módulo tem essa variável que contém o nome do módulo correspondente ali, tá certo? Deixa eu ver o que a pessoa perguntou aqui. Se os pontos não forem colocados em ordem, muda alguma coisa? Então, eu tô assumindo. Normalmente você vai padronizar, né? Que você vai fornecendo os pontos seguindo o sentido horário ou anti-horário, né? Do polígono, né? Normalmente você seguir uma convenção desse tipo, né? Você fixa uma convenção e adota ela, né? Aqui para calcular o perímetro, tanto faz, né? Se você coloca horário, anti-horário, né? Deixa eu voltar aqui, né? Bom, então, eu estava explicando para vocês que essa variável name aqui do módulo contém o nome do módulo. Então, o que acontece? Se eu tiver... Vamos pegar o primeiro módulo, que é esse aqui do ponto. Ó. O que acontece se eu der print, dentro desse módulo eu dou print desse name aqui, ó. Dou print desse name dentro desse módulo. Eu vou salvar ele aqui e rodar, salvar. Bom, aí o que acontece? Eu vou dar import dele aqui, ó. Import do módulo ponto. Bom, ele não imprimiu nada. Por que ele não imprimiu nada? Porque aqui eu tenho um print, ele era para ter rodado esse print. Por que ele não imprimiu nada? Bom, um ponto que vocês têm que observar é o seguinte, pessoal. Sempre que vocês fazem o import de um módulo numa seção do Python Shell, se você fizer outro import depois, o segundo import não tem efeito nenhum, tá? Cada módulo só pode ser importado uma vez, por convenção do Python. Então, numa mesma seção do Python Shell, você só consegue importar cada módulo uma única vez. Então, se eu fico dando um monte de comando import aqui em sequência, só o primeiro comando de fato foi executado, os demais não foram executados, né? Então, como eu já tinha feito o import do ponto aqui para cima, ó, eu já tinha feito o import do ponto em algum canto ali para cima, né? Que já até se perdeu lá, né? Quando eu dou esse import de novo, esse comando não está fazendo nada, porque ele entende que o módulo em ponto já foi importado. E o que acontece? Só que como essa atualização no módulo do ponto, do print que eu coloquei nele, essa atualização foi feita depois, né? Eu fiz essa atualização depois que eu já tinha importado o módulo. Na hora que eu dou o segundo import, esse comando não é levado em consideração, porque ele está com a versão antiga do código. Ele está rodando a versão antiga do código. Para eu forçar ele a ter que recarregar o módulo, tem duas formas, né? Ou você reinicia o seu Python Shell, né? Pede para reiniciar o Python Shell. Aí você vai dar o import do módulo, ele vai entender que é a primeira vez que você está fazendo o import. Então ele vai carregar o arquivo novamente corretamente, né? Ele vai carregar o arquivo corretamente. Agora, se você não quer reiniciar o Python Shell e quer forçar recarregar o módulo, então o que você pode fazer é usar um comando do import lib. Então eu tenho que usar esse módulo do import lib, e aí você usa uma função desse módulo, que é o reload. E você pede para dar um reload do ponto. Aí quando você dá o reload do ponto, você percebeu que apareceu aqui, ele imprimiu o ponto aqui, ó. Esse ponto que apareceu aqui, né, foi por causa desse print, ó. Ele está imprimindo o nome do módulo, tá? Ó, outra forma seria você começar o Python Shell tudo de novo. Então, se você vem aqui dar um run nesse meu programinho, ó, ele recomeça o Python Shell tudo de novo. Então, se eu der um import agora do ponto, ó, você vê que ele mostra ponto? Por quê? Porque esse ponto que ele está mostrando é esse print que eu dei aqui, ó. Ops, apertei errado aqui. É esse print que eu dei aqui, ó, tá vendo?
Essa saída é a saída desse print. Então, é interessante, né? Só que aí você poderia perguntar, porque aqui eu estou rodando esse código, né, via esse comando import, porque isso aqui eu estou tratando como se fosse um módulo. Mas a pergunta que fica assim, será que eu poderia pegar esse código e tratar como se ele fosse um script que eu quero executar? Quer dizer, será que eu poderia tratar tanto quanto como sendo um módulo esse arquivo, mas também eu poderia tratar ele como sendo um script que eu posso pegar e executar ele? Quer dizer, o que acontece se eu chegar aqui e dar run dele, aqui, ó, dar run desse arquivo aqui do .py, tratar como se ele fosse um script que eu quero rodar. Então, se eu der run dele aqui, ó, você percebe que ele imprimiu uma coisa diferente aqui? Ele não imprimiu o nome do módulo ponto. Ele imprimiu um texto diferente aqui. Por que ele imprimiu um texto diferente? Porque, como eu não rodei ele via import, então ele não entende que isso é um módulo, ele entende que isso aqui é um script. Sempre que você roda um arquivo como sendo um script, essa variável assume por padrão do Python esse valor, que é o valor dessa string main. Então, essa variável vai ficar assumindo esse valor dessa string main, né? Quando você roda ele como sendo um script. Então, de posse dessa informação, eu consigo fazer essa distinção. Quando eu estou dentro de um arquivo, eu sei se ele está sendo executado com o comando import ou se ele foi executado como um script. Então, como que eu faço essa distinção? Eu posso fazer aqui um comando condicional. Ó. Eu pego assim, ó, se essa variável aqui for, se o conteúdo dela for a string main, né? Então, significa o quê? Significa que se essa condição for verdadeira, na hora que eu estiver rodando esse código, é porque ele foi executado no modo script. Porque se ele tivesse sido usado no modo, como sendo um módulo, via comando import, então o nome dessa variável seria o nome do módulo. Então aqui eu consigo fazer essa distinção de cenários. E para que eu posso usar esse tipo de coisa? Eu posso usar esse tipo de coisa para fazer alguns códigos de verificação de integridade do módulo. Então eu poderia, por exemplo, calcular aqui, eu poderia mandar calcular a distância, ó, entre dois pontos, por exemplo, o ponto, aquele que a gente tinha feito, né, o menos 1, 0, e o ponto, por exemplo, 1, 0, aqui você sabe que a distância tem que dar 2, né? Então você poderia fazer assim, ó, se essa distância aqui for igual a 2, então você dá o print aqui, dá um ok porque passou no teste, né? Else, então você dá um print que deu um erro aqui, né? Alguma coisa que deu um erro no teste 1, né? Você deu um erro no primeiro teste. Aqui você fala que deu ok no primeiro teste, né? E o que acontece? Você poderia ficar fazendo vários testes desses para ficar depurando se o seu programa está correto, né? Se essa sua função, no caso, está correta. Então, você poderia fazer isso como sendo o comportamento padrão se você rodar esse arquivo como se fosse um script. Então, aqui, ó, se eu salvar o arquivo, ó, e rodar como se fosse um script, ele vai falar ok no teste 1. Ou seja, se você pedir para rodar esse arquivo como se fosse um script, ele roda essa bateria de testes e verifica a integridade do módulo. Então aqui teria que dar ok em todos os testes que você está fazendo para ser certificada a integridade do módulo. Agora, se você rodar esse programa não como um script, se você rodar ele via o comando import, né? Import ponto, aí o que acontece? Ele não faz nada. Por que ele não faz nada? Porque essa parte aqui não é executada. Essa parte só é executada se você rodar no modo script, né? Então, com isso, fazendo essa distinção, dá para você fazer um código desse tipo para ficar fazendo bateria de testes em cima do módulo. Então, você pode fazer que cada módulo tem uma bateria de testes dentro dele, para, se você rodar ele como se fosse um script, ele roda essa bateria de testes para verificar a integridade dele, né? É isso que está, na verdade, explicado aqui no final, no comentário dessa página. Lá para o fim tem um comentário desse tipo aqui no final, ó. É isso que eu estou querendo dizer para vocês, tá? Bom, então, dito essas coisas, né, então dá para fazer essas distinções, se você está rodando ele como se fosse um script ou um módulo, né? Bom, dadas essas coisas, agora vamos tentar estender esse programa para fazer alguma coisa mais interessante, né? Bom, minha ideia é a seguinte, eu quero estender esse programa, para não ficar muito parecido com o que está lá no material do guia de estudos, vamos estender esse programa e para gerar alguns outros polígonos, né?
para gerar alguns outros polígonos, vamos fazer alguns processos para gerar outros polígonos, e depois vamos pedir para desenhar esses polígonos para poder visualizar eles, né? Vamos fazer uma coisinha mais interessante. Então, o que é minha ideia? Eu quero gerar, dado um polígono de origem, eu quero gerar um polígono pelo seguinte procedimento. Ó. Deixa eu pegar uma figura aqui para explicar para vocês, para ficar mais prático. Ó. Então, o que é a ideia aqui? Ó? Supomos que eu tenho esse polígono preto, que no caso aqui é um triângulo, né? Tem esse polígono preto. A minha ideia aqui dado esse polígono preto, eu gostaria de calcular um segundo polígono com o mesmo número de lados, sendo que esse segundo polígono, que no caso aqui é o em vermelho, ele é formado pelo seguinte procedimento, né? Você vai pegar o ponto médio do lado de cada um dos... Você pega o polígono preto, cada um dos lados do polígono preto tem um ponto médio. Aí você pega esses pontos médios como sendo os vértices desse polígono vermelho, que é o polígono que a função vai estar devolvendo, né? Então eu vou chamar isso de polígono gerado por procedimento por ponto médio, né? É o polígono por ponto médio do polígono preto fornecido. Então eu quero gerar esse polígono vermelho. Os vértices correspondem aos pontos médios dos lados do primeiro polígono fornecido. Então eu gostaria de poder calcular isso, tá? Então vamos ver como que seria uma função para calcular isso, ó. Então, em que arquivo, primeira pergunta, em que arquivo eu vou colocar esse código? Não é um código que gera um polígono, que recebe um polígono e gera outro polígono? Então, é mais apropriado eu colocar esse código dentro do módulo do polígono, né? Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu pego o meu arquivo, que é o polígono.py, ó, e vou colocar esse código aqui dentro, ó. Então, o que vai ser? Vai ser uma outra função que eu vou estar criando, que é vai ser o polígono por ponto médio. Então, vou gerar um polígono por ponto médio do primeiro polígono fornecido. Então, o que acontece? A função recebe um polígono aqui, um pol, né, um polígono, e vou gerar um polígono a partir desse, que é o polígono por ponto médio, que naquela minha figurinha era o polígono vermelho, né? Dado o polígono preto, que é esse pol aí, né? O POL, né? Esse POL é o polígono preto, eu vou gerar o vermelho aqui. Como que eu gero esse polígono vermelho? Na nossa convenção de polígono que a gente está adotando, o polígono é uma lista, não é isso? Então eu vou criar aqui uma lista, ó. O meu polígono por ponto médio, vou chamar POL-PM, né? PM é ponto médio, então é o polígono por ponto médio. Ele vai começar como sendo uma lista vazia. E aí o que eu vou fazer, então? A minha ideia eu vou ter que pegar cada lado do primeiro polígono e calcular esse ponto médio. Então, esse código de cima que calculava o perímetro não estava pegando os lados do polígono, então eu posso me basear nesse código de cima, ó. Então eu vou criar para poder pegar cada lado do polígono preto, eu tenho que pegar 2 pontos consecutivos. Então eu vou ter o ponto anterior, né, que começa como sendo o último ponto, né? Aí eu vou ter um laço lá para cada ponto P no polígono, e aí eu vou ter uma regra que eu vou atualizando o ponto anterior para receber o P. Quer dizer, o atual dessa iteração vira o anterior para efeito da próxima iteração. É mais ou menos a mesma ideia daqui de cima. Só que em vez de eu calcular a distância dos 2 pontos, do P ante para o P, eu quero calcular o ponto médio. Então eu quero chegar aqui, eu quero calcular o ponto médio do P ante com o P. Vou calcular o ponto médio. E pode jogar aqui numa variável, por exemplo, PM, que é ponto médio, né? Vou jogar nessa variável PM, que é o ponto médio, que eu calculo do ponto médio do P ante com o P. A questão é como que eu calculo isso, né? Esse ponto médio aqui. Mas você pensa, essa função aqui, ó, do jeito que eu estou organizando, eu estou fazendo na forma de uma função, né? O que são os parâmetros dela? Não são 2 pontos? Você está calculando o ponto médio de 2 pontos fornecidos, não é isso? Então, o que você pensa? Se é uma função que manipula pontos, onde que é mais interessante eu colocar essa função? É mais interessante colocar no módulo do ponto, né? Que é código envolvendo o processamento de pontos, né? Então, vamos pegar aqui ó, no meu módulo de pontos, meu módulo ponto.py, e vou criar uma outra função aqui, ó, que é uma função ponto médio. O que essa função vai fazer? Ela recebe 2 pontos,
né? E vai devolver o ponto médio, né? O que é o ponto médio de dois pontos? Você pega, é a média das coordenadas x e a média das coordenadas y, né? Então, como que a gente faz isso aqui, ó? Quem que é o x do ponto A? É o A0, não é isso? Só para fazer assim, talvez mais fácil vocês entenderem, né? E quem que é o y do ponto A? É o A1, né? Aí você... Só que esse tipo de coisa, né, para você desempacotar, né, que nem eu expliquei aqui em cima, né? Esse tipo de coisa você pode fazer tudo numa linha só assim, ó, né? Dá para você fazer tudo numa linha só, com comando de atribuição múltipla, né? Ou você pode simplesmente aqui atribuir o A, que aqui ele já... O Python tem essa ideia de fazer códigos compactos, né? O Python é cheio de atalhos, né? Sempre tem um atalhozinho que faz aquele mesmo efeito de modo mais curtinho, né? Bom, só voltar aqui. Aqui eu estou pegando o ponto A, estou desempacotando aqui o XA e o YA dele. Aí eu pego o XB, o YB do ponto B, estou desempacotando esse ponto B, para poder pegar as coordenadas nele, né? Bom, aí o que eu vou fazer aqui? O que é o ponto médio? O ponto médio é uma lista, né? Porque todo ponto é uma lista na nossa convenção. Que aqui eu vou colocar o X dele e o Y, né? Todo ponto é uma lista que tem o X e o Y, né? A questão é quem que é o X aqui do ponto médio? O X do ponto médio é o XA mais o Y, mais o XB, né? Você tira a média dos dois aqui, ó. Você vai calcular a média dos dois. Então divide por 2. Soma os dois e divide por 2. Então é a média em X, e aqui que é o Y dele, é a média aqui do YA mais o YB dividido por 2. Então essa lista aqui, o que é? Isso aqui é o meu ponto médio. E aí eu dou return do ponto médio. Então agora eu tenho mais essa função no módulo de ponto, que dado 2 pontos, calcula o ponto médio, né? Daqueles 2 pontos. Então eu posso salvar esse arquivo, ó. E aqui eu vou poder então usar essa função do ponto. Então aqui, ó, já tem o import do ponto, beleza, né? Aqui no polígono ponto .py já está dando o import do ponto. Só que você vocês têm que se lembrar que sempre que você vai chamar uma função do módulo ponto, a sintaxe é o nome do módulo, ponto, nome da função, né? Então aqui, para você chamar essa função ponto médio, tem que colocar aqui, ó, ponto, né? Esse aqui é o nome do módulo, ponto, nome da função, né? E aqui ele calculou, então, o ponto médio. E agora que você calculou o ponto médio, o que o ponto médio é? Ele não é um vértice do seu polígono de saída, que é o polígono vermelho? Então você pega esse ponto médio e coloca ele na sua lista de saída, que é o polígono, né, por ponto médio. Esse polígono por ponto médio dá um append desse ponto médio nele. Por quê? Porque ele vai ser um vértice desse polígono de saída. E depois que você calculou todos os pontos médios e foi dando append aqui nesse polígono, nessa lista de saída, que vai ser o polígono por ponto médio, você tem que dar o return dele, né, que ele é a solução que você quer devolver. Então, com isso, você tem aqui mais uma função no módulo dos polígonos. Bom, aí eu posso dar um save aqui, né? Eu posso testar essas coisas, né? Então, vamos lá no Python Shell para testar, ó. Então, aqui, ó, se eu der import ponto, não adianta, porque já deu o import, ele não importa de novo, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o import do import lib aqui e dar... Oh, desculpa, digitei errado, né? Faltou um Tzinho lá, né? Tem que dar um import desse import lib, aí eu tenho que dar import lib, que é o nome do módulo, é o nome desse módulo. Aí eu uso a função reload, né? E peço para dar o reload do ponto. Aí deu o reload do ponto, o que acontece? Então agora eu posso acessar essa nova função, que é o ponto, eu chamo a função ponto médio, né? Que é essa função nova que eu coloquei. Eu posso colocar 2 pontos aqui para passar para essa função. Vamos colocar aqueles mesmos pontos, ao menos 1, 0 e o 1, 0. Por quê? Porque aqui a média dos dois vai ter que estar na origem, né? No 0, 0, né? Aí você calcula aqui, ó. O ponto médio deu 0, 0, deu na origem, tá certo? Então parece que a função está correta, ele está pegando o ponto médio. Você pode ficar testando essas coisas, né? Beleza. Aí tem agora tem a função que gera o polígono por ponto médio. Mas para testar essa função do polígono por ponto médio,
Aí é mais complicado, porque vai gerar uma lista com um monte de valores, aí para eu poder testar se está certo, eu vou ter que ficar desenhando num papel para ficar verificando se está certo, ou calculando no braço para ficar comparando com o que o programa está produzindo. É meio chato, né? Então, eu vou optar por fazer uma outra função que desenhe o polígono. Porque se eu conseguir desenhar os polígonos, aí eu olhando o desenho dos polígonos que o programa está gerando, eu já sei se está correto ou não, tá certo? Fica mais fácil a gente depurar se o código está correto, se a gente conseguir exibir os polígonos na forma de um desenho. Bom, mas como que eu vou exibir um polígono na forma de um desenho? Bom, tem várias formas de fazer isso, né? Mas aqui o que acontece? A gente está num contexto de uma aula de módulos, né, do Python. Então, nada mais prático do que a gente pegar na documentação do Python algum módulo pronto do Python que permita a gente gerar alguns desenhos de figuras geométricas. Se a gente conseguir pegar na biblioteca do Python algum módulo que permite gerar desenhos de figuras geométricas, aí beleza, para o que a gente quer aqui já é o suficiente, né? Só que quando você vai usar módulos do Python prontos, você tem que tomar cuidado no seguinte, ó. Nem todo módulo do Python já vem junto de bandeja, já vem junto com o interpretador do Python, né? Quando você instala o interpretador do Python, nem todo módulo que você, porventura, vai querer usar no futuro, né? Nem todos os módulos vêm junto com o interpretador do Python. Alguns módulos você vai ter que instalar. Então, por exemplo, se você vai fazer o download daquele módulo e instalar aquele módulo, né? Então, por exemplo, se você for usar o módulo do OpenCV, que é do módulo de visão computacional, né, de Computer Vision, de visão computacional do Python, aí você vai ter que instalar o módulo, vai ter que pegar a versão do OpenCV que você quer, vai ter que instalar ele para poder estar usando, né? Mas, por um outro lado, existem alguns módulos que já vêm junto com o interpretador, tipo esse MEF, né, módulo de matemática, já vem junto. Aí você não precisa se preocupar por instalar, né? Já pode pegar e usar ele direto, né? Então, nesse sentido, eu vou considerar aqui a gente pegar um módulo que eu não tenha problema com instalação, entendeu? Para facilitar a nossa vida. Eu vou pegar um módulo do Python para fazer desenho simplesinho, que, se não me engano, acho que ele vem junto ou com pouco esforço você coloca ele para funcionar, tá? O módulo que eu optei por considerar aqui é o módulo do Turtle. Então, eu vou optar por usar esse do Turtle, né? Eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar da linguagem de programação Logo? Então, isso é uma coisa bem antiga, né? Quando eu fiz, quando eu estava na escola, lá um ano que eu estudei, acho que no Objetivo, se não me engano, um ano que eu estudei no Colégio Objetivo, tinha uma aula lá que era uma aula com computador que eles colocavam as crianças para ficar brincando com esse programinha do Logo, tá? O que é esse programa do Logo? É esse Turtle que eu vou mostrar para vocês assim, né? O que é? Vai ter um cursor que fica na tela que tem o formato de uma tartaruguinha. E aí você vai dar uma série de comandos para a tartaruga ficar se deslocando pela tela. E à medida que a tartaruga se desloca, ela vai deixando um rastro desenhado. Então esse é a essência desse programa do Turtle que eu vou mostrar do Python para vocês, né? Que era essa linguagem de programação do Logo que tinha lá antigamente, tá? Então, primeiro eu vou explicar um pouco o que é esse Turtle para vocês antes de sair fazendo o código, tá? Então, ó, eu vou pegar aqui no Python Shell para vocês verem, tá? Ó. Essas coisas de Turtle não caem em prova, tá? É coisa que eu estou colocando para deixar o curso um pouquinho mais interessante aqui, para a gente ilustrar o uso de um módulo real do Python, tá? Então, aqui, ó, você vai dar aqui, ó, import do Turtle. Ou seja, Turtle tartaruga, né? Aí o que acontece? Você deu import, agora você pode acessar as funções desse módulo. Então você pode dar aqui, ó, Turtle. Uma primeira função que a gente pode colocar para usar é o screen size, tá? Você dá o screen size, que é para definir o tamanho da área que você vai estar trabalhando. Então você coloca aqui, ó, por exemplo, 640 é a largura em pixels e por 480 que é a altura em pixels. Então, se deu um screen size, ele vai abrir uma janelinha que é o Turtle Graphics aqui, ó, que é a janelinha do Turtle aqui, tá? Bom, aí, só adiantando para vocês, a tartaruga vai estar aqui no centro. Aqui no centro vai ser a posição 00. A tartaruga vai começar aqui. E a tartaruga vai começar virada para a direita. Então, só para exibir aqui a tartaruga, eu posso dar um comando para a tartaruga andar, que daí a tartaruga aparece, tá? Eu vou dar um... Só que primeiro eu vou acertar o tamanho do pincel para ficar o traço da tartaruga ficar um pouquinho mais grosso, senão vocês não vão enxergar muito bem, ó. Então eu vou dar um turtle aqui, ó, um comando, que é o tamanho da caneta, é o pen size.
Vou colocar que o pen size é 3, tá? Só para ficar um pouquinho mais largo, porque o valor padrão do pen size é 1, que é muito fininho. Bom, aí eu vou dar um comando para a tartaruguinha se deslocar. Vou dar um turtle forward. Então eu vou pegar aqui, ó. Vou pedir para a tartaruguinha se deslocar 100 pixels. Eu só dar o comando com a janelinha para cá para mostrar outra aqui, ó. Porque ele faz na forma de uma animação, tá? Ó, então aqui, ó. Quando eu dei o pen size, aqui, ó, a tartaruguinha apareceu aqui, tá vendo, ó? Essa tartaruguinha é uma setinha, ó. Ela tá apontada aqui para a direita. Agora, quando eu der o comando para ela se deslocar 100 pixels, ela vai andar na direção para onde ela está virada. Então, ela vai se deslocar aqui, ó, 100 pixels. Eu andou para cá 100 pixels, tá vendo? Bom, aí, só para ficar mais parecido com o programa original, eu posso trocar esse ícone aqui da setinha, eu posso pedir para ela ficar com o formato da tartaruguinha, para ficar mais parecido com o programa original. Então, ó, eu posso trocar o shape dela e falar que eu quero que ela seja exibida como uma turtle. Aí ele fica uma tartaruguinha, tá vendo? Fica mais bonitinho, uma tartaruguinha aqui. Ela tá com a cabecinha virada para cá, tá vendo? Aí você pode ficar rotacionando a tartaruguinha. Então, ó, eu posso pegar aqui, ó, eu vou rotacionar para a esquerda, left, né? Vou para a esquerda. E aqui eu coloco o ângulo em graus, que eu quero rotacionar para a esquerda. Eu posso colocar aqui, ó, 45 graus. Aí a tartaruguinha aqui rotacionou, ó. Rotacionou para a esquerda aqui, né? Rotacionou para a esquerda aqui, 45 graus aqui, ó. E aí eu posso pedir para a tartaruguinha ir para frente novamente, ó. Turtle. Posso pedir para ela avançar novamente, ó. Agora vai andar na outra direção, ó. Vou mandar para pedir forward mais 100 pixels. Aí a tartaruguinha andou mais 100 pixels aqui, tá vendo? E sempre que ela vai andando, ela vai deixando o rastro dela, que vai montando um desenho, né? Então, aí eu posso depois pedir para ela rotacionar 45 graus para a esquerda de novo, ó. Só para fazer um exemplo aqui, ó. E aqui, eu vou dar 2 comandos por linha, então eu coloco um ponto e vírgula aqui, só para poder dar 2 comandos numa mesma linha, tá? Aí eu já vou dar o forward de 100 de novo aqui, ó. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar a tartaruga, ó. Eu vou virar 45 graus e já andar 100, né? Ó, virou 45 graus e já andou 100. E aí eu vou pegar esse comando aqui, ó, já vou dar 2 comandos numa mesma linha, tá? Aí eu já viro 45 graus e ando mais 100. E vou de novo, ó. Viro mais 45 graus e ando mais 100. Viro 45 graus e ando mais 100. Viro 45 graus e ando mais 100. Viro 45 e ando mais 100. Você vê que eu fechei um polígono aqui? Agora eu fechei um polígono, né? Então, o que eu estou mostrando para vocês é que a gente pode usar esse programinha do Turtle para desenhar o polígono, entendeu? A gente pode usar ele para fazer o desenho do polígono, para se certificar que o código está correto, né? Para poder depurar o nosso código, né? Vamos usar esse código do Turtle para fazer desenho da tartaruga, né? Desenho do polígono, desculpa, né? Bom, então vamos voltar aqui, mais ou menos vocês entenderam o que é esse Turtle aqui para fazer desenhinho, né? Aí tem um monte de coisa, dá para você mudar as cores, né? Fazer um monte de coisinhas para ficar mais bonitinho, né? Bom, mas vamos voltar aqui para o código nosso, porque eu vou tentar agora, então, desenhar esses polígonos por ponto médio, tudo, para a gente poder verificar se estão corretos, né? Então, eu vou no módulo aqui do polígono, ó. Então, agora eu vou dar import do Turtle aqui. Eu vou dar import do Turtle, porque eu quero fazer desenhinho. Então, eu vou dar um import desse módulo. E aqui eu vou pegar uma função que é para fazer o desenho. Então, eu vou dar def desenho, ó. Vou fazer uma função para fazer o desenho do polígono. Então, dado um polígono, eu quero desenhar, vou fazer a função que desenha o polígono, né? Quero desenhar esse polígono. Bom, aí para desenhar o polígono, você não tem que pintar os lados do polígono? Você tem que ir pintando os lados do polígono. Então, é um código que, do ponto de vista de construção de laço, é muito parecido com o código anterior, porque você vai ter que ficar acessando as coordenadas de índices consecutivos para determinar os lados, para sair pintando os lados, né? Então, vamos tentar aproveitar essa estrutura do laço do código anterior, ó, porque é parecido o que a gente vai fazer, ó. Então, eu vou ter aquele ponto anterior aqui, ó, que é o P-ante, que começa aqui, é o último, né? Que é no índice -1, que é o último elemento da lista. Vai ter um laço desse tipo aqui também, ó, vai percorrer os pontos, né?
Aí eu vou ter que sempre ficar atualizando quem que é o ponto anterior, né? E o ponto P da iteração atual passa a ser o anterior para efeito da próxima execução do laço. Você vai ter que ter uma coisa desse tipo, ó. Então, só vou voltar aqui para colocar no espaçamento certo, ó. Então, você vai ter uma construção de um laço desse tipo, né? Então, aqui, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar e eu tenho que fazer desenhar, né? Eu tenho que desenhar o lado, né? Eu não, para você quer fazer fechar o screen aqui, tem o xizinho aqui para fechar, né? Você pode fechar aqui a janelinha dele se você quiser, né? Ah, tem comando para tartaruga voltar, dá o undo, né? Você pode fazer assim, ó. Deixa eu só explicar, já que você falou isso, né? Cadê o Python Shell? Esse aqui, né? O Python Shell é esse, aqui tá a janelinha, peraí. Se eu quiser desfazer isso que eu fiz aqui na da tartaruguinha, dá para você dar um turtle undo aqui, né? Para ele desfazer, ó. Aí ele desfaz você vai fazendo undo, ele vai desfazendo o movimento, ó. E tem um histórico, né? Ele vai guardar. Só que esse undo ele só desfez a rotação, né? Aí eu dou mais um undo aqui, ele volta. Agora ele vai voltar para trás, ó. Você vai dando undo, ele vai voltando, ó. Então dá para você. Ele guarda o histórico, tá? Tá, então é só voltar para cá de novo aqui, ó. Bom, então aqui o que eu quero? Eu quero desenhar o lado, né? O lado, que lado? É o P ante pro P, né? Não é isso aqui que eu quero desenhar aqui, ó. Eu quero. Tem esse lado que vai do ponto P ante até o P aqui. Eu quero desenhar esse lado do polígono aqui, né? Como que eu vou desenhar esse lado do polígono? Bom, primeira coisa, eu vou ter que dar um turtle forward aqui para a tartaruga andar, não é isso? Ó? Vai ter um turtle aqui, um turtle aqui, forward aqui, para a tartaruga andar. Só que aqui eu vou ter que andar quanto que eu ando, né? Eu vou ter que saber a distância que eu vou andar, né? Mas o que é a distância que eu vou andar? Não é o tamanho do lado? O tamanho do lado eu posso pegar do código aqui do perímetro, né? Ó. Eu já não tinha esse código aqui que calcula o tamanho do lado. Então eu copio esse código, ó. Então eu vou calcular essa distância. O que é essa distância? É o tamanho do lado. É justamente essa distância que eu vou pedir para a tartaruga andar. Então eu vou dar um forward dessa distância, para ele andar aquele tamanho do lado. O problema é que se eu deixar o código assim, ele vai sair andando a tartaruga tudo em linha reta. Então ele vai se deslocar a tartaruga em linha reta pelo tamanho do perímetro, né? O que não é o que eu quero, porque eu tenho que ir mudando o ângulo da tartaruga para ir fechando o meu polígono, né? Não adianta eu andar com a tartaruga sempre apontada para o mesmo lado. Tem que acertar a orientação da tartaruga, né? E essa parte é mais chata, né? Porque eu vou ter que calcular esse ângulo da tartaruga, né? Então, qual que é a minha ideia aqui? Eu vou ter que calcular para ir do P ante até o P, eu tenho um deslocamento, um dx. O que é o dx? Ó? É o P0, que é o x do P, menos o P ante 0, que é o x do P ante. E eu tenho um dy, que é o P1 do P, menos o P ante 1, né? Ou seja, você pega o y do P menos o y do P ante para dar o dy. Então eu tenho o meu deslocamento em x e o deslocamento em y. E aí o que eu vou fazer? Eu tenho que agora calcular o arco tangente. Eu tenho que descobrir o ângulo, né? Então é aquela função arco tangente. Fazer assim, ó. Eu quero achar o arco tangente aqui que tem esse dy por dx, entendeu? Eu tenho que calcular esse arco tangente para descobrir o ângulo. Só que eu tenho que descobrir isso na biblioteca de matemática, onde que eu encontro essa função que calcula isso. Então, aqui essa aula é bem uso de módulos, né? Eu estou brincando com vocês de ficar usando módulos. Então, o que eu estou falando para vocês? Tem que usar aqui o módulo, ó, da matemática, o MEF, tem que usar o MEF, o módulo da matemática. Então, eu dou um import MEF aqui, né? E o que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho que descobrir a função do arco tangente, ó. Então, eu vou aqui no meu Python Shell, ó, e eu vou dando o help aqui do MEF aqui para descobrir função de arco tangente, entendeu? Aí você vai pegar aqui, o que é a função de arco tangente aqui, ó? Você vai procurando aqui e você vai encontrar que tem um atan aqui, quer ver, ó? Deixa eu tá lá para cima, né? Bom, deixa eu adiantar para vocês aqui, para não ter que ficar correndo isso aqui, ó. Vai ter um help aqui, ó.
tem um math aqui, que é o atan. Ó, é uma função que retorna um arco tangente. Só que o arco, o ângulo, né, ele devolve em radianos, tá? Só que a gente viu que o padrão do Python, o padrão do Turtle de rotação é em graus, não é em radianos, é em graus. Então a gente não pode se esquecer que vai ter que converter depois para graus, tá? Mas aqui o arco tangente devolve em radianos. Só que tem um problema dessa função arco tangente, porque ela calcula o ângulo de menos π sobre 2 a π sobre 2, ou seja, de menos 90 graus a 90 graus. Ele limita o intervalo de menos 90 graus a 90 graus, o valor que ele devolve. E eu queria de 0 a 360, né? Então, o que eu vou fazer é uma outra função, tá? Eu vou usar uma função mais interessante, que é o atan2, tá? Tem o atan2. Esse daqui, ele aceita dois parâmetros, que aqui vai ser o dy e aqui vai ser o dx. Ele pega o dy e o dx, e esse aqui, ele devolve o ângulo de 0 a 360. Por quê? Porque ele leva em conta o sinal do dy e do dx. Então, ele é mais adequado. Então, eu vou usar o atan2, tá? Então, aqui que eu fiz, ó, dei import do math para usar função matemática. Aí, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou pegar e calcular o math, que é o nome do módulo, ponto atan2. Aí eu coloco aqui o dy e o dx. E isso aqui eu vou calcular o ângulo. Então, eu calculei o ângulo. O que é esse ângulo? É o ângulo apontando lá do P ante para o P, né? É o ângulo que eu tenho que estar virado para apontar do ponto anterior para o ponto P. Então, é o ângulo para onde a tartaruguinha tem que apontar, para ela andar na direção certa. Só que esse ângulo, ele vai devolver em radianos, eu tenho que converter para graus. Então, tem função também pronta do math lá que converte para graus, né? Para degrees, mas assim, aqui eu vou fazer a conta aqui para não ficar muito só chamando função também do módulo, eu vou fazer a conta aqui, ó. Você teria que multiplicar por 180 e dividir pelo valor de π. Como que eu pego a constante π? É o math.π, tá? Se você colocar o math.π, é aquela constante, né, ó. Se você der o help do math aqui, ó, help do math, ó, a constante π, como tá definida dentro desse módulo. Então, você coloca aqui, ó, math.π, tá pegando essa constante π. Então, você multiplica por 180 e divide por π para converter de radianos para graus. Aí você vai ter o ângulo em graus, que é o que você precisa no Turtle. Só que aí você poderia pensar em alguma coisa do tipo assim, então beleza, então para rotacionar a tartaruguinha, eu vou dar um comando assim, ó, Turtle, sei lá, left ou right, aí não sei, né, desse ângulo. Só que se você fizer isso, o que acontece? Ele vai ficar virando para a esquerda, só que o que acontece? Esse ângulo ele sempre é aplicado como é um delta θ, né? Ele é uma variação de ângulo em relação à orientação anterior da tartaruga. Então ele é acumulativo, ele vai acumulando essa transformação à medida que você vai rotacionando para a esquerda, ele vai acumulando, vai rodando cada vez mais para a esquerda. E na verdade esse meu ângulo é um ângulo absoluto, né? Ele não é um ângulo relativo em relação à orientação anterior da tartaruga, né? Ele é o ângulo absoluto. Então eu não vou poder usar essa função left aqui. Eu vou ter que procurar na documentação do Turtle se tem uma função que permite eu setar diretamente o ângulo da tartaruga. Então o que eu faço? Eu venho aqui na documentação do Turtle, que eu procurei aqui na internet, ó, que tem a documentação do Turtle aqui, ó. Então se você procurar, ó, tem até umas figurinhas que ele gera no Turtle, que ele está mostrando aqui, que é possível você gerar, né? E você tem aqui todas as funções do Turtle, para você consultar a documentação, tá vendo? Aí tem uma função aqui, que é esse aqui, ó. Esse set heading, o que essa função faz? Ela justamente é para setar o ângulo, tá? Você pode escrever assim, ou pode escrever de modo mais compacto. Vamos colocar dessa forma aqui, ó. Isso aqui é uma função que ele tem na documentação dele, que permite você setar o ângulo da tartaruga, para onde a cabeça da tartaruga está apontando. Então você vai pegar aqui no código, ó, e vai, em vez de usar a função left, você vai usar essa set heading e vai colocar o ângulo que você quer para onde a cabeça da tartaruga vai apontar. Então, beleza, agora você descobriu o ângulo certo para onde você vai apontar a tartaruga e você vai percorrer naquela direção a distância correta em pixels. Então, com isso aqui, você vai estar desenhando, então, todo o contorno do polígono, né?
A gente poderia brincar um pouco mais, além de desenhar os lados do polígono, eu poderia pedir para depois desenhar os vértices, né? Só que para desenhar os vértices por cima, né? Porque se você desenhar aqui dentro do vértice, depois um dos lados vai acabar pintando por cima do vértice, né? Então eu posso depois repetir esse laço aqui para baixo, se eu quiser, ó. E eu posso pedir para desenhar agora os vértices. Então o que você faz para desenhar os vértices? Você pode usar uma função do Turtle, que é o dot, para desenhar um pontinho. E aí você coloca aqui o valor do raio do pontinho, vamos pensar que é 10. Você pode colocar também a cor, né? A cor que você quer pintar o ponto, tá? Vamos colocar que eu quero pintar de blue, né? O pontinho do vértice eu quero pintar em azul, né? Você pode fazer esse tipo de coisa para ir pintando os pontos. Só que aqui o que acontece? Para eu pintar o ponto corretamente, eu tenho que setar a posição da tartaruga para corresponder a cada um dos vértices, né? Então aqui, se você olhar na documentação do Turtle, tem uma função aqui que é a função setPos, né? SetPosition, né? Que essa função seta para você setar a posição da tartaruga. Então, se você que já de cara quiser setar a posição da tartaruga, você pode dar o que um Turtle setPos. E aí que você passa o ponto, né? Para setar aquela posição. E aí você vai pintando os pontos também, tá? Bom, aqui também, quando você vai pintar o contorno do polígono, aos lados, né? Se você, do jeito que está aqui, ele começa a pintar se deslocando. A primeira vez que você for dar esse forward aqui, ele vai levar em conta a posição inicial da tartaruga, que é o 00 no centro da tela. Então, eu preciso especificar a posição inicial desse processo. Então, aqui eu tenho que também dar um set pos, tá? Eu tenho que jogar que o primeiro, eu vou começar a pintar esse segmento indo do P ante para o P. Se eu estou pintando esse segmento do P ante para o P, eu tenho que começar a tartaruga, né, na posição do P ante, para ela começar na posição certa, né? Então, com isso, eu vou estar pintando aqui o meu polígono, né? Só que tem uns problemas aqui, tá, que vão acontecer, já adiantando para vocês, que o que acontece? Quando você faz essa função que muda a posição da tartaruga, o que acontece é que, ao mudar a posição da tartaruga, é como se você tivesse arrastado a tartaruga. E ele pinta a trajetória desse arrasto. E eu não quero pintar esse arrasto da tartaruga quando eu mudo a posição da tartaruga no começo. Porque se a tartaruga começa no 00 e eu mudo a posição para o peante, ele vai desenhar esse arrasto. E eu não quero que esse desenho apareça. Então, o que eu vou ter que fazer aqui eu vou ter que, antes de fazer esse deslocamento, essa mudança da posição da tartaruga, eu vou ter que levantar a caneta do papel para não deixar riscar. Então eu tenho que dar um pen up aqui, que é como se eu tivesse, é como se a tartaruga fosse a ponta de uma caneta, e eu levanto ela para na hora que eu arrastar a caneta, né, a tartaruga, eu não riscar o papel, não desenhar nada. Então eu dou um pen up aqui para não deixar riscar. Aí quando eu dou esse comando, ele vai deslocar a tartaruga sem fazer risco na tela. Só que depois, terminado isso, aí eu dou o pen down para poder fazer a caneta encostar no papel de novo. Então eu dou um turtle aqui, pen down para depois encostar a caneta no papel novamente. Né? Eu tenho que fazer esse tipo de coisa, senão ele vai desenhar esse deslocamento dessas quando eu estou setando essa posição e eu não quero fazer isso, né? E aqui tem que estar com o pen down, senão não vai desenhar as coisas, né? E aqui no final também, toda vez que eu dou um set pos aqui, eu tenho que levantar a caneta, porque senão eu vou sair riscando coisa que eu não quero, tá? Então aqui eu tenho que dar um turtle, dou um pen up aqui para não deixar, né? Para não deixar essa função riscar a tela, tá? E depois eu posso até abaixar depois o down de novo, né? Dou um pen down aqui de novo para ele encostar no papel novamente. Então, é mais ou menos essa ideia aqui, né? A gente pode agora testar se ela vai estar fazendo o desenho, tá? Então, ó, eu vou salvar o arquivo. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou para o Python Shell. Eu vou dar
Vamos rodar tudo do zero de novo, ó. Eu vou pegar aqui o meu programa aqui, ó. Eu dou um run aqui só para resetar tudo de novo. Aqui, ó, começou o Python Shell de novo. Aí o que eu vou dar? Eu vou dar um import do polígono, tá? Import do polígono. Aí eu vou dar um import do turtle aqui, né? Que eu quero fazer o desenho do turtle. Aí eu vou fazer um screen size aqui, ó. Vou dar um turtle para setar o tamanho da minha área, né? Vou dar um turtle screen size. Vou colocar, por exemplo, 640 de colunas, né? Em largura em pixels, 640 por 480 altura em pixels. Aí ele abre a janelinha, beleza. Agora eu vou desenhar um polígono. Então, só que para montar um polígono aqui, eu vou pegar e copiar de um arquivo que eu tinha um polígono pronto, tá? Para não ter que ficar digitando polígono. Eu vou pegar um polígono pronto. E eu já jogo ali um polígono pronto, ó. Dá um Ctrl C aqui. E aí eu vou dar aqui, ó. Vou criar um polígono, que já joga um polígono pronto aqui, ó. Só dá. Então, ó. Criei aqui um polígono com um monte de lados aqui, um monte de vértices, né? Aí, beleza, já setei o tamanho da tela, do polígono. Eu posso copiar aqui, ó, copy, cadê? Copiar aqui, né? Pronto, coloquei. Tá no chat já, né? Deixa eu só voltar na minha tela de novo aqui, peraí. Então, aí eu criei um polígono, beleza. Bom, aí eu só vou deixar para cá para poder exibir aqui o desenhando, porque ele desenha na forma de uma animação, né? Aí eu vou setar o tamanho do pincel, né? Tem que dar um turtle aqui. Dar um pen size aqui, escolhe qual que é o tamanho. Vou colocar 3, por exemplo. Posso trocar cor, tá? Dar um turtle pen color aqui. Vou colocar aqui é vermelho, tá? Tá de vermelho. E aí eu vou pedir para desenhar. O que eu vou fazer? Para desenhar é o polígono. Desenha. Eu vou desenhar esse polígono, que é o pol, né? Olha ele desenhando o polígono lá, ó. E colocou, ó, ele desenhou o polígono e colocou os vértices, tá vendo? Os vértices em azul. Só que aqui, ó, ele ficou exibindo a tartaruga. Depois eu quero que a tartaruga some, né? Né? Então, para depois esconder. A setinha, né? Aqui a tartaruga tá como uma setinha, né? Se você der o turtle shape, né? Só para ficar mais claro o que eu quero dizer, né? Se eu trocar o shape dela para uma tartaruga, só para vocês verem aqui, ó. Eu deixo com o shape de tartaruga mesmo, né? A tartaruguinha fica aqui. Eu quero que ela some depois. Então, para esconder a tartaruga, você dá um hide dela, tá? Ó. Você dá hide turtle. Turtle, hide turtle. Aí você vai esconder a tartaruga. Aí a tartaruga fica escondida, tá? Para ela não ficar poluindo o desenho. Então aqui eu desenhei o polígono, né? Aí agora eu quero testar o polígono por ponto médio. Ó. Vou gerar um polígono 2, que é o polígono por ponto médio do primeiro. Ó. Eu pego o primeiro polígono e gero um outro polígono 2, que é o por ponto médio. Aí gerei um outro polígono. Agora eu quero desenhar o segundo polígono. Ó. Então eu posso pegar aqui, ó, polígono, desenha o polígono 2, ó. Agora ele vai desenhar o outro. Tá vendo? Ó, desenhou o polígono por ponto médio do primeiro. E eu poderia repetir de novo. Ó. Passa um polígono 3 aqui. É o polígono por ponto médio do segundo. Né? E aí eu pego e peço para desenhar esse terceiro. Ó. Olha que legal. Vai gerando um desenho. Ó. Eu posso ficar repetindo isso. Vai gerando um desenho aqui dentro no Canvas. Né? Então, o que é a minha ideia do meu programa aqui no final, né? Porque eu fiz os dois módulos, agora eu vou retornar para o meu programa, tá? Agora eu vou retornar para o meu programa principal, que o meu programa principal é esse aqui que está em branco ainda, né? Qual que vai ser a minha ideia? Eu quero fazer um desenho desse tipo, mas eu quero repetir esse processo. Aqui eu repeti esse processo, tipo, eu desenhei o polígono original e repeti esse processo 2 vezes, né? Eu quero repetir esse processo um número arbitrário de vezes, que é um parâmetro, né?
Então, qual que é a minha ideia aqui? Eu vou ter uma função, ó, que vai ser uma função que desenha, que vai receber um polígono e vai receber um número de iterações. Quer dizer, o número de iterações é quantas vezes eu quero repetir esse processo aqui, entendeu? De ficar fazendo esse desenho dessa forma. E qual que vai ser a ideia aqui? Então, aqui na minha função principal, eu vou ter um polígono, né, que é esse polígono que eu passei para vocês, por exemplo, que pode ser esse do exemplo que eu coloquei aqui. Então, deixa eu pegar do Python Shell aqui, né, ó. Pego esse polígono aqui que eu defini com vocês, ó. Esse daqui, eu vou colocar ele para criar aqui na main, ó. Então, eu tenho esse polígono aqui, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora e vou chamar a função desenha. Essa função desenha aqui, eu vou chamar ela. E eu vou passar esse polígono, e o número de iterações, por exemplo, eu posso rodar tipo 8 vezes, né? Eu coloco aqui o número de vezes que eu quero rodar isso, né? Posso pedir para rodar tipo 8 vezes, eu vou repetir esse processamento um certo número de vezes. Só que primeiro aqui eu vou setar a tela, né? Eu vou dar o. Bom, como eu vou usar o turtle, eu vou dar um import turtle aqui, ó. Vou dar um import do turtle. Como eu vou usar o polígono, né? Eu vou dar o import do polígono, né? E aí o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar, então, vou setar o meu ambiente, eu vou dar um screen size, ó. Screen size, e vou colocar aqui o tamanho que eu quero, 640 por 480. Vou setar o tamanho, então, da caneta, né? Turtle, vou dar um pen size. Vou colocar, por exemplo, pen size 3. Vou setar as cores, né? Aqui vou dar um pen color, colocar, por exemplo, o red, que acho que tá mais bonitinho, que o preto, né? O preto tá muito feio, né? Vamos colocar o vermelho, tá mais bonito, mais vivo, né? Mais bonitinho. Aí eu posso esconder a tartaruga, né? Turtle, hide turtle, porque eu não quero que ela fique aparecendo, né? Eu vou esconder a tartaruga. Vou dar um hide turtle aqui. Eu posso também mudar a velocidade da tartaruga, né? A tartaruga tá meio lenta. Se eu quiser, eu posso acelerar a tartaruga. Eu posso mudar o speed dela, tá? O valor padrão de velocidade dela é 6. Eu vou mudar para 10 para ficar um pouco mais, a tartaruga ficar um pouco mais rápida. Você vai setando aqui as informações que você quer e depois você pede para desenhar os polígonos, né? Então, qual que vai ser a ideia aqui? Inicialmente, ele vai chamar a função do polígono para desenhar o polígono que foi fornecido, né? Mas depois, na sequência, ele vai fazer um laço aqui, ó. Enquanto o número de iterações for maior que 0, você vai decrementando o número de iterações de 1 em 1, ó. Vai decrementando o número de iterações de 1 em 1. E o que você vai fazendo aqui? Você vai calculando, então, o polígono, né? O polígono por ponto médio. Então, como que você faz isso aqui? Você calcula, do módulo do polígono. Então, polígono por ponto médio do polígono, né? Aí você calcula o polígono por ponto médio desse POL, né? Desse POL. E você manda imprimir ele, né? Desenhar ele, manda desenhar ele, ó. Manda desenhar o polígono por ponto médio. Vai desenhando o polígono por ponto médio. Só que antes de retomar o laço, aí você faz que esse polígono por ponto médio passa a ser o POL para efeito da próxima iteração, né? Então você faz que o POL passa a ser o polígono por ponto médio. Para na próxima vez que eu rodar, aí ele vai calcular o por ponto médio do por ponto médio, né? Ele vai calculando um em cima do outro, né? De modo a fazer esse efeito aqui que a gente estava obtendo aqui, né? Que eu fiz passo a passo no Python Shell. E aqui eu vou fazendo um laço isso, eu estou fazendo isso, repetindo isso dentro de uma estrutura de um laço, né? Então, essa é a minha ideia do meu programa, ó. Então, aí esse vai ser meu programa principal. Aí eu vou dar um save aqui, ó, e vou dar um run. Olha ele desenhando o desenho, ó. Então ele está fazendo a animação, tá vendo, ó? E gerou o desenho pronto aqui, ó, com todos os polígonos por ponto médio, com os vértices, ó, tudo bonitinho, né? Então, ó, aqui tá aparentemente está tudo correto, né? Tá ficando bonitinho. Dá para você ficar trocando as cores, fazer cada um de uma cor diferente, fazer uns efeitos. Dá para você colocar preenchimento também, tá? Dá para você colocar preenchimento.
Dá para você mexer bastante coisa nesse código ainda, para ficar mais interessante, né? Só vou mostrar uma coisinha só para ficar interessante. No final, eu vou pedir para abrir um desenhinho, uma figura que eu peguei da internet. Eu peguei uma figura da internet e eu vou pedir para exibir aqui no centro uma figura que eu peguei da internet, tá? Só para mostrar que dá para fazer isso. Então, depois que ele terminar todo o desenho, eu vou chamar uma outra função do Turtle, que é para setar a imagem de background, tá? Então, vai ter o Turtle, o BG, que é o Background Pick. O Background Pick, né, é a Picture de Background, é a figura de fundo. E aqui eu vou setar uma figurinha que eu já coloquei essa figurinha na mesma pasta, tá? Ela é uma fig.gif aqui. Ela já está aqui na mesma pasta do programa aqui, ó. Então, se você entrar aqui na turma 8, né, já tem essa figurinha aqui que eu já tinha deixado aqui dentro, tá? Então, a minha ideia é que eu vou abrir ela aqui para exibir ela no final também, ó, fig.gif. Então, eu vou dar um save aqui, ó, e vou rodar novamente, ó, vamos ver o que acontece, ó. Vai fazer o desenho, né? Tá gerando tudo o desenho dos polígonos, né, por ponto médio. E no final coloca uma figurinha no centro, né, Feliz Dia das Mães, né, em comemoração do Dia das Mães. Ficou uma animaçãozinha legalzinha, né? Então, dá para você ficar caprichando, né? Parece aquelas atividades, né? Quando você tá o aluno no primário lá, que o aluninho vai na escola e volta e no Dia das Mães leva um desenhinho que fez na escola para mamãe, né? Aqui, então, você pode fazer um desenhinho para sua mãe, mandar depois o desenho para sua mãe, né? Assim, eu quero dizer assim, você pode pegar isso aqui depois e gerar uma GIF animada, né? Você pode pegar um programinha que faz captura de tela e capturar essa janelinha do programa e exportar para uma GIF animada. Aí você pode mandar no WhatsApp da sua mãe, faz uma animação, manda pro WhatsApp da sua mãe. Dá pra ficar brincando essas coisas, né? Parece que as atividades de escolinha, né? Que manda para as mães, né? No Dia das Mães, né? São umas coisas da hora, assim, né? Então, dá para brincar dessas coisas, né? Vamos até fazer uma versão até melhor aqui. Eu vou até colocar um texto aqui comemorativo desse dia, né? Tem uma função write do Turtle que dá para você escrever um texto genérico, assim, tá? Vou até pegar na documentação só para mostrar para vocês, ó. Se eu ver aqui no Turtle, ó, tem uma função write, ó. Write, essa função aqui. Aí você pega aqui, ó, vou pegar no exemplo aqui que ele colocou. Aonde que tinha um exemplo que tinha a fonte também, né? Essa aqui, ó. Tá, vou pegar aqui, ó. Vou pegar esse exemplo aqui, ó. Desse comando, ó. E vou escrever um texto aqui, ó, para ficar bem bonito para as nossas mães, né? Então, depois eu vou mandar para minha mãe, tá certo? Então, aqui eu coloco o alinhamento centralizado do texto, tá? Aqui você pode colocar falso, que é só para ele não quando ele imprime o texto, ele não desloca a tartaruga, tá? E aqui eu vou colocar um texto, tá, pra gente aqui, ó. Pode ser um texto tipo assim, por exemplo. Ó, vamos pensar assim, ó. Uma homenagem de Mac 2166 a todas as mães. Tá certo? Ó? Uma homenagem de Mac 2166 a todas as mães. Vou colocar essa mensagem de texto bem bonita, tá? E aqui no final eu vou colocar mudar o tamanho da fonte para ficar, senão a letra fica muito pequenininha. Aí tem que ser, eu vou copiar da documentação, tá vendo? Eu vou na documentação, vou consultando aqui, eu pego essa parte aqui que seta o parâmetro da fonte, ó. Vou jogar aqui no final, que é o tamanho da fonte, ó. Em vez de 8, vou colocar 16 para ficar maiorzinho, ó, fonte Arial, né? Você escolhe a fonte que você quer, coloca aqui. Então, esse comando Turtle Write aqui, ó, só vou correr ele devagarzinho para você ver o comando todo aqui, né? Ó, vai vendo o comando todo como que tá, né? Para vocês registrarem, né? Que não tá cabendo numa tela só, né? Então tá aqui o comando todo do Turtle Write. Beleza, então agora no final eu vou dar esse comando, vamos ver o que acontece. Eu vou salvar aqui e vou executar. Então agora ó, vai ficar bonito, ó, né? Vai estar fazendo todo o desenhinho, né? Vai colocar o Feliz Dia das Mães ali no centro, né, ó. E ó, uma homenagem de Mac 2000, só que o texto não ficou numa posição. Eu queria colocar o texto aqui em cima, ó. Eu queria jogar o texto lá em cima. Então, para jogar o texto lá em cima, o que você pode fazer, antes de imprimir o texto, quem define a posição que o texto vai aparecer é a posição da tartaruga.
Então você pode fazer o Turtle Home, faz com que a tartaruga volte para o centro da tela. Se você dá o Turtle Home, a tartaruga volta para a posição inicial dela no centro da tela, virada para a direita. Aí depois que você trouxe a tartaruga para o centro da tela virada para a direita, você pode virar ela para a esquerda em 90 graus. E pode, aí ela está virada para cima agora. Então agora você pode dar um forward da tartaruga aqui, forward, para ela se deslocar para ela ir lá para cima. Então você dá uns 215, alguma coisa assim, se desloca para cima, um certo tanto, para ir lá na parte de cima da imagem. Só que se eu fizesse forward desse jeito, ele vai desenhar coisa, entendeu? E esse home também ele vai começar a pintar a trajetória, porque eu estou deslocando a tartaruga. Então aqui eu vou dar um pen up, né? Para não deixar de desenhar. Dá um pen up aqui para não deixar ele desenhar nada. Aí ele faz. Aí, porque esse forward é só para posicionar a tartaruga na tela, né? Eu não quero desenhar nada. Aí depois que eu terminei aqui de posicionar a tartaruga, eu posso dar o turtle pen down novamente, né? Para habilitar desenho novamente, né? E aí eu vou mostrar a mensagem. Então agora eu vou salvar e vou rodar de novo, ó. Então ele vai gerando aqui a animação, né? Desenhando tudo. E dá até para aumentar a velocidade mais que isso, tá? E aí vai mostrar aqui, ó. Filha das Mães, uma homenagem de MAC 2166 a todas as mães. Então agora tá legal, ficou mais profissional, tá certo? Então aí você pode mandar então essa animação depois para sua mãe e falar que foi uma recomendação do professor do MAC, tá certo? Então, acho que é isso, né, pessoal? Acho que eu já fiz muita coisa aqui, né? Assim, eu extrapolei um pouco o assunto do módulo, fiquei usando o módulo do Turtle para ficar brincando com vocês. Então, qual que é a ideia agora? Pega esse código que eu mostrei para vocês hoje e tenta simular esse tipo de coisa aí no computador de vocês, né? Tenta brincar com isso, né? Ó, essa figura que eu abri, que é essa GIF, só para abrir aqui para vocês, ó, é uma figurinha que tem essa mensagem no centro, tá vendo? Ó? Eu peguei um arquivo, eu peguei uma figura que é de 640 por 480 e peguei essa figura que já tem justamente o desenho aqui do Feliz Dia das Mães bem no centralizado para dar o efeito que eu queria, entendeu? Para ele aparecer no centro. Então já é uma figura aqui de 640 por 480 com esse desenho no centro.